Olá, gente! O tutorial de hoje é sobre formatação e produção do portfólio Unopá e Anhanguera. O portfólio é uma atividade interdisciplinar que é aplicada durante todos os semestres, envolve todas as disciplinas vistas e aplicadas durante o semestre letivo, que tem o objetivo de avaliar o aluno usando como base as matérias aprendidas durante o semestre. O portfólio tem como estrutura a capa, folha de rosto, sumário, introdução, desenvolvimento, conclusão e referências, e tem que ser desenvolvido dentro das normas da ABNT. Agora, vou mostrar o passo a passo como configurar o Word com essas regrinhas técnicas e como desenvolver a estrutura desse trabalho acadêmico. Vamos lá? Pronto, já com o nosso documento Word em branco aberto, nós vamos fazer a configuração, dessa página para ficar de acordo com as regras ABNT. Inicialmente, nós vamos em Layout, Margens personalizadas. Margem superior, vamos deixar com 3 centímetros. Margem esquerda, vamos pôr em 3 centímetros. Inferior e direita, 2 centímetros. A orientação é sempre retrato. Vamos vir aqui em papel e vamos deixar marcado o tamanho do papel sempre como A4. Agora nós temos a opção de clicar em OK e essa configuração ficar só para esse documento enquanto você estiver desenvolvendo ele, ou definir como padrão. Eu, particularmente, deixo como padrão, porque geralmente todos os documentos que eu estou redigindo ultimamente é sempre com esse mesmo padrão. Então, eu já deixo ele definido como padrão. Clico em Sim. Agora, nós vamos para a configuração do parágrafo. Ainda em Layout, nós entramos aqui nessa setinha para configuração de parágrafo. Clicamos nela. O alinhamento a gente deixa sempre como justificada. O nível do tópico é corpo de texto. Aqui a gente não marca nada. Esquerda e direita vai permanecer em 0, pois nossas margens já estão configuradas e vamos começar em 0 nelas. A gente só vai vir aqui em especial, a gente vai marcar a opção primeira linha. Para quando começarmos a escrever nosso parágrafo, a gente ter aquele recuo, aquele espaçamento que define que aquilo é o início de um parágrafo. Aqui em espaçamento, o antes é em 0 pontos e depois a gente põe 8 pontos. O espaçamento entre linhas, segundo a ABNT, é de 1,5. Clicamos nela, eu defino como padrão, clico em OK. Agora nós vamos para a página inicial e a gente vai definir a fonte a ser utilizada nesse trabalho. A fonte permitida é Arial ou Times New Roman. Eu, particularmente, uso sempre Arial. Todos os 6 portfólios que eu já desenvolvi até hoje, sempre utilizei o Arial. A fonte padrão para o desenvolvimento do trabalho é o tamanho 12. Apesar que, em alguns momentos, como na capa, contra capa, podemos utilizar fontes tamanhos padrão de 14, no máximo 16. Mas para ver um entendimento melhor, eu agora vou começar a desenvolver a estrutura, montar a capa, contra capa, que é a folha de rosto, a introdução, sumário, vou fazer tudo passo a passo para ficar melhor o entendimento. Começando pela capa. A capa sempre começa com o nome da universidade, Em caixa alta a gente escreve o nome da universidade. Eu vou começar com o nome da minha. Universidade. Gente, eu tô escrevendo tudo errado. Pitágoras. Será possível, gente? Pitágoras. Unopá. Universidade Pitágoras. Unopá. Abaixo nós escrevemos sistema de ensino. No meu caso é o sistema
de ensino 100% online. O curso que eu faço é o Análise e Desenvolvimento de Sistemas. E abaixo vem os nomes dos autores. Nesse caso é online, o trabalho é individual, a única autora do trabalho sou eu mesma. Pronto. Agora vamos configurar esse, vamos dizer assim, esse cabeçalho, né? Esse início para ficar bonitinho. Eu vou selecionar ele todo. Eu venho aqui, ó, nessas caixinhas ao lado, eu clico em sem espaçamento para ele ficar mais unido. Venho aqui em centralizar, centralizo ele. Agora eu venho aqui e seleciono só o nome da faculdade. Eu gosto de dar um destaque nele. Eu coloco aqui, eu venho em fonte e coloco fonte tamanho 16. E ainda eu jogo um negrito para dar um destaque no nome da faculdade. Os demais eu venho aqui, eu seleciono todo, não ponho em negrito e coloco a fonte tamanho 14. Então, inicialmente, os meus trabalhos, eles ficam parecidos com isso aqui. Agora, o próximo passo é colocar o nome do título do trabalho que está sendo desenvolvido, né? Geralmente vem lá no portfólio um título, que geralmente é uma empresa ou algo bem definido. A gente tem que colocar esse título mais ou menos no meio da página. Aí, o que é que eu faço? Eu dou Enter, eu vou dando Enter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Enter. E escrevo o título do trabalho, que também é em caixa alta. Nesse caso, eu vou colocar aqui o nome Portfólio. Portfólio. Se houver o subtítulo, vai ter que ser com 2 pontos e após os 2 pontos, você escreve o subtítulo. Pode ser ao lado. Pode ser abaixo. Depende do que vai ser escrito, do que vem sendo exigido, tamanho. Aqui, esse título, quando ele é pequeno, é um título pequeno, eu geralmente uso a fonte tamanho 16. Aí, se for um título muito grande, utiliza a fonte tamanho 14. Aqui embaixo, no final, né, no finalzinho da página, eu sempre uso e abuso do Enter. A gente vai colocar a nossa cidade e o ano. No caso, a cidade onde está sendo feita a apresentação, a cidade que você reside e o ano. Tudo isso em forma, né? Em caixa alta, né? Letras maiúsculas e tamanho 12. E centralizado. Pronto. Opa, 12 e centralizado. Já está centralizado. Venho aqui, escrevo o nome da cidade, no caso a minha cidade, boto a sigla do estado, embaixo o ano. Esse ano já, né, houve um semestre fechado, já enviei um portfólio, 2 portfólios anteriores, então foi o 2021.1. Eu vou lá e coloco agora o 2021.2. Assim eu acho mais organizado. Então, essa aqui é a estrutura da nossa capa. Agora vamos para a folha de rosto. Passando para a folha de rosto, nós começamos com o nome dos alunos. No caso, é só o meu. Eu sempre inicio, né? Nesse caso, com a fonte tamanho 14, em caixa alta. Também pode pôr em fonte tamanho 16, não tem problema, tá? Centralizado. Agora, mais uma vez, a gente vai colocar o título do trabalho. Vou abusar do Enter novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 novamente. Vou lá, com o mesmo tamanho da fonte anterior, né? E escrevo o título. Você vai lá e escreve o título. Com um título pequeno, eu comecei com o tamanho 16, fonte 16, vou continuar com a fonte 16. Agora, nós vamos pôr o objetivo desse trabalho, porque ele está sendo realizado, né? As disciplinas, os nomes dos professores, os nomes do tutor. Opa, centralizei, deixa eu dar um Enter. Então, eu vou lá,
Deixa eu voltar aqui para facilitar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 50, já é suficiente. Tá? Deixa eu voltar aqui para a escrita normal. Eu vou dar um Ctrl V aqui, porque eu já deixei copiado para facilitar, para ficar mais rápido. Né? Eu coloquei o trabalho de produção textual interdisciplinar individual apresentado à Universidade Unopar como requisito parcial para a obtenção de média semestral. Esse é o meu objetivo, é o objetivo que eu uso. Aí, disciplina X com professor tal, disciplina tal, professor X, o tutor fulano de tal. Só isso. Você fala assim, mas tá errado, não tá na margem direita, não tá realmente. Então, vamos configurar para ficar bonitinho. Que primeiro eu seleciono tudo. Eu geralmente venho aqui, selecionei. Utilizo a fonte tamanho 10, né? Utilizo a fonte tamanho 10. Entro aqui em parágrafo. Eu quero que ele seja justificado, mas eu não quero aqui em especial, eu não quero que ele tenha esse espaçamento inicial. Vou clicar em nenhuma. Aqui o antes, eu quero que ele comece antes eu deixo 0. O recuo, na verdade, o recuo à esquerda, eu quero que ele comece 8 centímetros à esquerda. Olha, tá vendo como já ficou alinhado e começando mais ou menos no meio da página. Então, eu sempre uso essa configuração. Mas ainda não tá bonitinho, ele tá muito ele tá assim, as linhas muito espaçadas. Então, a gente volta aqui novamente em configuração de parágrafo, espaçamento entre linhas e a gente coloca simples. Lembrando que nesse momento eu estou batendo em OK, porque eu não quero definir como padrão. Como padrão, eu quero deixar o que já foi configurado anteriormente. Essa configuração de parágrafo eu vou estar usando somente para ele, né? Clicando em OK. Pronto, fica assim, bonitinho. Aqui, novamente, a gente vai para o final da nossa página e colocar o nome da cidade e o ano, né? Aí a gente volta para a fonte 12, para a caixa alta, põe a cidade, né? Com a sigla do estado. Opa, passei para outra folha mais uma vez. Eu preciso de mais uma linha aqui, né? 2021.2. Só que é tudo aqui, isso aqui eu quero ele tamanho 12, né? E centralizado. Pronto, centralizei. Essa aqui é a aparência da nossa capa. Agora a nossa folha de rosto. E agora nós vamos para o próximo. Quem é o próximo? A próxima página vai ser o nosso sumário. Só que para configurar um sumário, a gente tem que estar com o trabalho desenvolvido, todo numerado certinho para a gente gerar automático, que é bem melhor. Mas para não ficar em branco, né, a gente ter uma ideia do que vai ser feito, aí nós vamos aqui, referências, clica, né, aqui em sumário, escolho, eu uso geralmente esse primeiro. Cliquei em sumário, ele vai aqui abrir uma caixazinha, a gente clica em OK e a gente deixa aqui, ele aí, Depois, no final, a gente vai configurar isso aqui. Então, vamos para a próxima página. Na nossa próxima página, a gente vai ter começar a nossa introdução. Opa, deixa eu vir aqui para a próxima página, né? Deixa eu descer aqui para a próxima página. Próxima página que a gente não entra nunca. Aí. E vamos fazer a introdução. Que a partir daqui tem muitas pessoas que às vezes têm dificuldade, não sabem o que pôr na introdução. Então, vamos lá. Introdução. A ABNT reza aqui, títulos sempre tem que ser em caixa alta. Sempre. Começar em caixa alta. O título é considerado, o nome introdução nesse caso, ele é considerado como um título. Então, a gente vai lá e escreve introdução.
ele, para depois configurarmos o nosso sumário automaticamente, o nosso sumário tem que entender que esse nome introdução é um título para poder ele atualizar. Então, o que é que nós fazemos? A gente marca aqui introdução, tá? A gente não muda a fonte e o tamanho continua área padrão, né, como definido. A gente vem aqui no nome título e marca. A gente marcou aqui, ó, presta atenção uma coisa, automaticamente ele ficou negrito. E quando a gente passa o mouse aqui ao lado, aparece, ó, tá vendo essa setinha? Isso aqui, ele diz para todo o nosso documento que isso aqui é um título. E é isso que nós vamos utilizarmos lá para atualizar o sumário. Dei um Enter, 2 Enter. Introdução. O que é que a gente escreve na introdução, né? Na introdução é feita uma fundamentação teórica com os itens que a gente considera mais importante referente ao tema do trabalho e deve conter no mínimo uma página. Geralmente não precisa ser nada extenso, longo, é algo bem resumido, é um pequeno resumo, né? Geralmente eu começo assim, para execução desse trabalho, ou, por exemplo, para execução dessa produção textual. E aí vai, eu continuo escrevendo, ponto. Aí contarei com a proposta. Aí vai lá, e escrevo, pronto. Concluí, terminei a minha introdução. O próximo passo é irmos para o objetivo. Desenvolvimento, gente, perdão, desenvolvimento, tá? Então, nesse momento, vamos para o desenvolvimento. Quem é o desenvolvimento? O nosso desenvolvimento é um título, né? Se nós clicarmos ou marcarmos ele, a gente clica aqui em título, ele vai aparece a setinha, toda bonitinha, tudo marcadinha, mas a gente está esquecendo de um detalhe. Tem que ser em caixa alta. Ai, mas eu já escrevi tudo em minúsculo, eu vou ter que desfazer? Não vai ter que apagar e reescrever. Vem aqui, ó, nessas dois A's aqui juntinho, clica nele, clica na opção maiúsculas e tudo vai ficar em maiúsculo. Dei os 2 Enter e aqui é onde começa o desenvolvimento. O que é que vai ter no desenvolvimento? O desenvolvimento, ele vai realizar, onde a gente vai realizar todas as tarefas solicitadas no manual, né? Com ênfase nos detalhamentos de cálculos, a gente pode pôr imagens, pôr figuras. Geralmente, os portfólios Unopar, lá naquele PDF explicativo, vem assim, tarefa 1. Tarefa 1. Faça isso, isso e isso. Faça aquilo, isso, isso e isso, né? Então, isso a gente utiliza como tópicos. Aqui é como se fosse uns subparágrafos, tá? É como se fosse um subparágrafo. Então, geralmente, a gente vem aqui, seleciona esses tópicos e marca aqui, ó. Marca como título. Gente, retificando, não é subparágrafo, vem como subtítulos. A gente marca ele e aí ele vai ficar com a setinha aqui assim ao lado, que quando a gente for lá no nosso sumário, vai atualizar tudo junto. Aí a gente vai lá e responde, na verdade, as questões, né? A gente responde todas as nossas questões. A tarefa 1 é isso, isso e isso. Aí vamos lá, o próximo é a tarefa 2. A gente marca ele novamente como título. E a gente vai e responde lá a nossa tarefa 2. A tarefa 2 é isso e isso, faz aquilo, vem a imagem, a gente põe a imagem tal. Pronto.
O próximo passo, a próxima estrutura é a conclusão do trabalho, né? A gente vai, próxima página, e vai escrever o nome conclusão. Vamos ter a conclusão. A gente seleciona tudo aqui, clica em título, ele vai lá para o seu lugarzinho normal, como tem que ser. A nossa conclusão. O que é que a gente põe na conclusão? Na conclusão, a gente precisa fazer uma ligação, né, entre os objetivos. O que é que a gente colocou lá na introdução? A introdução falou que a gente iria desenvolver um trabalho XX, visando isso e aquilo. A gente foi lá no desenvolvimento, respondeu aquelas questões. Com isso, o que é que a gente concluiu, né? O que a gente... Aqui, objetivo final, a gente chegou. Então, nessa sessão, será necessário que a gente faça uma ligação entre os objetivos e os resultados alcançados, né? Aí, eu geralmente vou lá e coloco, né? Respondendo a questões relativas a cada disciplina. De forma textual, foi possível demonstrar isso e isso, chegando à conclusão disso e daquilo. Pronto. Terminou a conclusão? O nosso próximo passo são as referências. São as referências. Referências. A gente marca aqui novamente, né? Marca como título, letrinhas maiúsculas, tem que ser tudo em caixa alta. Nas referências, quem entra nas referências? Quem são essas referências? Toda vez que a gente pesquisa algo na internet para poder responder uma atividade acadêmica nossa, mesmo que não esteja citado, se a gente copiou qualquer coisa dela, é necessário a gente referenciar esse trabalho, tá? Se a gente citou, a gente vai referenciar. Se a gente só copiou, a gente pegou um pouquinho de lá, a gente vai referenciar. A gente tem que mostrar em que o nosso trabalho foi embasado. Se a gente respondeu utilizando o que nós sabemos, não precisa ter base referencial. Se você já sabia, você respondeu, ótimo. Para referência também tem uma formatação, a ABNT reza as formatações, mas varia, depende. Se você utilizou um blog como referência, a formatação é uma. Se você utilizou uma revista, a formatação também é diferente. Se você utilizou uma pesquisa acadêmica, né, uma bibliografia acadêmica, a formatação é outra, livro é outra. Então, é muito diversificado. O que é que eu vou fazer? Na descrição aqui desse vídeo abaixo, eu vou deixar um link onde vocês podem estar consultando como formatar cada tipo de referência, para assim facilitar. Agora, nós vamos numerar as páginas no nosso portfólio, tá? Vamos numerar as páginas para poder voltarmos lá ao sumário e atualizar ele. Para isso, o que é necessário? Nós precisamos que as páginas sejam numeradas a partir da introdução, porque no nosso sumário não vai entrar capa, não vai entrar folha de rosto, muito menos o próprio sumário. Então, a gente desce aqui, ó, chega na página do sumário, a gente vai lá no finalzinho dela, né, que é a página, a gente clica no finalzinho dela, tá vendo o cursor aqui piscando? Clicamos aqui, aí a gente vem aqui em cima em layout, em quebras e clica aqui, ó, próxima página. Ao clicarmos em próxima página, você pode ver que ela dá um pulo e cria uma página em branco. A gente não precisa dessa página em branco. O que é que a gente faz, né? A gente chega nessa página em branco, a gente clica assim como se estivesse selecionando alguma coisa e vai lá no teclado e deleta.
Quando você clica em delete, automaticamente deleta aquela página em branco. Tá vendo? Deletou? Você vem aqui, ó, clica na folha da introdução, vem em inserir, inserir número de página, início da página e essa opção aqui, onde o número fica do lado superior direito. Clicou, ele já está numerando o trabalho. Você pode voltar lá em cima desde o início e vai ver que a capa não tem número, a folha de rosto não tem número, o sumário não tem numeração. Começou da introdução, ó. Página 4 é a introdução, desenvolvimento é a 5 e assim sucessivamente. Fechamos o cabeçalho e o rodapé, tudo bonitinho, e as nossas páginas já estão numeradas. Tudo que nós fizermos a partir daqui, ela vai numerando automaticamente, tá? Pode ser feito no início? Sim, pode. Depois que a gente monta toda a estrutura, né, para podermos fazer essa quebra de linha como fizemos, pode sim. Mas o ideal é dessa forma. E agora, o nosso sumário. Como é que a gente atualiza o sumário? A gente clica aqui, você pode ver que em cima já aparece a opção atualizar sumário. A gente clica nele, automaticamente ele foi atualizado. A nossa introdução, né, tá na página 4, o nosso desenvolvimento tá na 5, que vem os subtítulos, né, que é a tarefa 1, a tarefa 2, que nós marcamos como subtítulo, a conclusão na 6 e as referências na 7. Veja que toda, né, nossa introdução, o desenvolvimento, conclusão, fizemos com o título tudo bonitinho. Então, a gente pode fazer a mesma coisa com o sumário em negro. A gente seleciona ele. Uma coisa, se nós tentarmos mudar aqui a nossa fonte, ó, por exemplo, pôr para Arial, ele automaticamente muda para o nosso padrão. Então, eu acho interessante, eu sempre começo com letras maiúsculas. Eu coloco ele em caixa alta. Então, eu vou aqui, seleciono em maiúsculas. Eu centralizo ele. Deixo como padrão, cor padrão, que é o negro, né? Aqui, preto. E dou um espaço. Pronto. E automaticamente nós temos um sumário automático, totalmente atualizado. Tem pessoas que gostam aqui, ó, introdução. Eu quero que minha introdução apareça aquele númerozinho 1, desenvolvimento 2, a tarefa 1, 2.1, a tarefa 2.2, a conclusão 3, referência 4 e assim por diante. Então, o que é que podemos fazer? Olha, lembra que quando a gente criou uma seção, a gente criou uma folha automática? A gente clica aqui novamente, que ela apareceu quando a gente colocou a numeração. Clica em deletar, que ela vai apagar. Pronto, sim. Agora vamos atualizar lá para ficar com a numeração. Se você quer com a numeração, né, você vai vir aqui, você vai clicar lá no seu título e você vai numerar ele. Elana, não prestei atenção. Tão simples. Clica lá no que você quer fazer a numeração, botão direito. Aí vem nessa barrinha aqui abaixo, ó, e numeração. E você vai lá e escolhe essa opção com número e numera. Ou você pode vir aqui na barra de cima, tá vendo? E clicar em numeração e numerar eles. Aí o que acontece? A introdução numerada. Aí vamos no desenvolvimento fazer a mesma coisa, ou botãozinho direito. Aqui a gente clica em cima, já numerou ele. Tarefa 2, a mesma coisa. Aí fala assim, não, Alana, mas é 2.1. Tudo bem, vamos lá apagar 2.1. Pronto. Vamos atualizar aqui embaixo. Marcou, botão direito, clica na numeração. Apareceu 3. Só apagar e botar lá 2.2. Não tem problema. Dá o espaço, configura como vocês acharem melhor, fica mais bonitinho, tá? Vamos para a conclusão. E isso pode ser feito desde o início, tá? Desde quando estiver fazendo, já pode ir fazendo assim, numerando. Não tem problema nenhum. Vamos numerar a referência também. Pronto. A gente agora tem que voltar lá no nosso sumário.
Aí o nosso sumário está da forma que fizemos anteriormente. Como a gente fez mudanças lá, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente clica aqui, botão direito, atualizar campo. Aí a gente bate aqui, atualizar o índice inteiro, ok. Ele automaticamente atualiza com todas as alterações que fizemos lá, certo? Outra coisa que as pessoas também gostam bastante de fazer é introdução, os títulos em si, deixar em negrito. Caso seja o que vocês querem, é só simplesmente selecionar e pôr em negrito os títulos principais, né? No caso, é a introdução, o desenvolvimento em negrito. Tarefa 1 e tarefa 2 entram como subtítulos. A gente deixa eles sem negrito. Aqui. E pronto. Vamos olhar desde o início para ver como ficou o nosso modelo de portfólio. Aqui tem a nossa capa. Folha de rosto. O nosso sumário. Nossa introdução. Nosso desenvolvimento. Nossa conclusão. Nossas referências. E para montar esses portfólios no Nopal Anhanguera, é basicamente isso. Esse, na verdade, é um padrão da maioria dos portfólios exigidos pelas instituições de ensino. Desde já eu agradeço a companhia de vocês. O que vocês tiverem dúvida, pode escrever eles aí nos chats. Pode enviar críticas, sugestões, solicitação do que gostariam de aprender, que eu vou dar atenção a cada um de vocês. Muito obrigada imensamente pela companhia de todos. Beijinhos!